Bem-vindos a mais um Five Talks. Five Talks hoje de número 39 Five Talks. Olha que bênção, muitas pessoas abençoando e hoje não será diferente. Vivemos numa geração hoje por oportunidades, por discussões, né? E qual é o propósito? Hoje o tema é renunciando o mundo. Como renunciar ao mundo e abraçar o propósito. Esse casal aí maravilhoso vai nos abençoar hoje com uma palavra que vai edificar. Então, estou muito curioso aqui. Bem-vindos, Vinícius e Tayane. Fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Gratidão pela vida de vocês que estão aqui, né? E todos aqueles que vão ouvir também. Gratidão. E assim, que o Espírito Santo de Deus possa trazer o direcionamento naquilo que a gente for falar e trazer clareza também e esperança para aqueles que vão ouvir, né? Bom dia, meus queridos. Tudo bom com vocês? Louvado seja Deus na vida de cada um. Que Deus possa usar, né, esse Fire hoje aqui para edificar, né, mais a nossa vida e a vida de todos que estão aqui e dos que vão ouvir. Então, que seja feita a vontade do Senhor sempre. Então, hoje nós vamos contar a nossa história, né, como aconteceu, como Deus nos tem abençoado, nos tem tirado as escamas dos olhos, né? Então vamos dar uma pincelada aí que, como eu falo, que seja sempre para edificar a nossa vida em termos de Cristo, né? Então que Cristo resplandeça nossos horários aqui agora. Passa a palavra para o patrão depois. Amém. A gente vai dar uma pincelada, igual o Vinícius falou, né? Porque nessa jornada a gente já passou por várias coisas. E eu vou iniciar trazendo um versículo para nós. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, né? Romanos 12:2, ele vem falar, né? Não é para a gente conformar. E eu com o Vinícius, nós estamos juntos a uma caminhada boa, né? Não que a gente é velho, a gente é novo, glória a Deus. Isso aí é um... A gente já está juntos há 17 anos e a gente se conheceu no mundo, né? Vamos dizer assim, literalmente, com um vazio, né? Porque estar sem o Senhor é se sentir vazio, querer preencher de várias coisas e não encontrar, né? Quando a gente encontrou, a gente tinha vários vícios, né? Sobre bebida e aquele negócio cheio, rodeados de amigos sempre, né? E sempre em festa e tudo mais. E a mãe do Vinícius, né, a minha sogra e meu sogro, quer honrar a vida deles. Toda vez que a gente saía, eu tenho certeza que ela orava muito. A gente saía numa motinha e uma garrafa de bebida junto. E a minha mãe, né, também, ela sempre também manteve em oração, com muita preocupação, né, sobre nós. E eu falo, gente, se não é o Senhor na nossa vida, meu Deus. Eu lembro de fato um dia que a gente quando a gente foi morar junto, né, inclusive a gente não casou nessa época, a gente foi morar junto no sítio. E eu lembro que a gente foi num show. Chegou naquele show, a gente bebeu tudo que tinha direito, né, que o negócio era ficar ruim. Essa era a graça, porque tinha que se encher para encontrar alegria, né? E aí, quando a gente estava indo embora para nossa casa, a gente morava no sítio do pai do Vinícius, eu lembro direitinho que o Vinícius fazendo a curva de moto, eu via que a gente estava na contramão, literalmente, né? Na contramão do Senhor, na contramão da vida, mas na contramão. E eu não tinha força, eu não conseguia falar para ele que ele estava na contramão. E o Vinícius, depois ele me falou que ele via que ele estava na contramão, mas ele não tinha força para puxar a moto para a mão. E o Senhor levou a gente até em casa. É uma BR, né? Ele levou a gente até em casa sem um carro. Então, o Senhor, mesmo a gente estando desviado, o Senhor nos guardava. Então, assim, eu quero trazer isso para a mãe. Por que eu trouxe esse testemunho? Para as mães que muitas das vezes são preocupadas aí com os seus filhos, né? Mantém o joelho dobrado. Porque vocês não sabem o poder da oração de uma mãe. Quanto a gente foi guardado. E com o passar do tempo, né? Aí vindo a maturidade,
vem a maternidade, né? E começa a mudar a nossa vida. O Senhor usou muito a maternidade. Eu já vi algo que fala assim: filhos te levam para o céu. E de fato, os nossos filhos, eles vieram para corrigir a rota. A Beatriz, né, ela está com 9 anos. Assim que eu ganhei a Beatriz, algo virou a chave em mim. E eu comecei a ver que aquela vida de bebedeira já não dava mais. Falei, não é aqui que eu quero estar, não é dessa forma que eu quero ver minha filha. E eu e o Vinícius, nós sempre combinamos muito bem. Muita gente achava que a gente era até irmão, porque a gente é até parecido fisicamente, muito falante, muito extrovertido, a gente sempre combinou muito bem. Mas eu percebia que toda vez que a gente bebia, que a gente tinha confusão, tinha discórdia, porque o lugar da bebida não tem um Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, se o problema do nosso casamento... Aí, nesse momento, a gente já havia casado, né? A gente já havia regularizado. O Vinícius começou nesse momento também, né? O Vinícius era já da igreja e tudo mais, estava perdido, mas o Vinícius sempre foi muita fé, ele sempre me inspirou muito, porque, apesar disso, ele sempre falava do Senhor com muito amor. E eu lembro que eu não sabia nada, eu nunca tinha lido a Bíblia. O Everton, ele me conheceu nesse período, né? Que foi aí que eu comecei a ter sede de aprender a palavra, e aí o Vinícius começou também essa sede de voltar a estar na presença do Senhor, e ele queria batizar. Ele falou, para mim batizar eu preciso casar. Aí o Vinícius casou, mas não mudou muita coisa, ele só casou. E aí a gente ainda continuou nessa vida por um tempinho. Mas aí eu comecei a perceber sobre a questão da bebida, igual eu havia falado para vocês, né? Toda vez que a gente bebia, principalmente o Vinícius, eu fui parando, eu quase não bebia muito pouco nesse período, a gente saía de carro, era briga, porque aí o Vinícius não parava de beber, aí eu já ficava preocupada comigo, preocupada com a Bia, e assim foi prosseguindo, e a gente foi caminhando dessa forma. Chegou na maternidade do Bernardo, né? Eu tenho um testemunho que eu já até trouxe do Bernardo, foi a chave. O Senhor falou assim, ou vocês mudam aqui, ou a gente vai fazer igual a gente está vendo em Ezequiel. Eu vou tirar tudo de vocês. E foi de fato isso. O Senhor, eu quase perdi a vida, né? A gente quase perdeu o nosso filho. E passou 2 meses, a gente teve uma cena muito, muito ruim lá em casa, né, Bi? Que foi, o Vinícius bebia a ponto de não ter o limite, né? E aí o Vinícius tinha um campeonato de pesca, e aí eu falei, Bi, você vai sair 5 horas da manhã, enche o rabo de cachaça, desculpa a palavra, gente. Bebe até o limite. Na hora que der 5 horas da tarde, você para. Porque na hora que der 7 horas, você vai chegar aqui em consciência para você olhar o Bernardo para ele tomar banho. Ele era muito novinho. E quando o Vinícius chegou, ele chegou às 9 horas. Tinha saído 5 da manhã, tá? Mas ele estava trocando as pernas. Ele estava trêbado. Eu falei, misericórdia. E aí eu falei com ele assim, e ele já tinha tido revelação em sonho, tá, gente? Ele não estava tão perdido aí, não. Era para ver o que o vício faz com a pessoa. O Senhor já tinha dado revelação até de instrumento que ele tocaria na igreja, e ele nessa formato. E aí eu entrei pro banho, que era essa a função, era olhar o neném. Eu entrei pro banho e eu escutava um choro muito forte do meu menininho, e eu gritei do banheiro, Vinícius, olha o Bernardo, e o Vinícius não respondeu. Quando eu saí, a minha menininha de 5 anos, ela batia na barriguinha do Bernardo e tentava acalmar ele. E foi a cena mais triste da minha vida que eu vi. Aí eu entro para vocês. Uma mulher posicionada, ela edifica o lar. A tola, ela destrói. O meu momento, a minha vontade era de pegar um balde e jogar água nele. Mas eu falei, não vou discutir com ele tanto agora. Já estava mais madura, um tempo atrás, poderia que ia ser esse caos mesmo. No outro dia eu acordei e falei, Vinícius, do jeito que tá, eu não quero. Meus filhos não podem ver essa cena. E aí foi a virada de chave. Eu falei assim, eu não quero que você me responda agora, mas você vai pedir o Senhor um direcionamento e você vai pensar o que você quer. E aí foi a virada de chave. Gente, renunciar os prazeres da carne, renunciar aos vícios, não é fácil. Muitas coisas ficam para trás. O Vinícius viveu tempos de luto. Ele literalmente parecia que estava vivendo um luto. Ele não queria ir em lugar nenhum porque ele não conseguia conviver com um copo, vendo pessoas beber. Mas foi a melhor coisa na nossa vida.
A partir dali, a gente começou, né, um novo tempo de procura do Senhor, um novo tempo de verdade de família, um novo tempo de alegria, um novo tempo de presença. Então, muitas das vezes a gente olha famílias assim, né, constituídas, e uma família unida, e a gente fala, meu Deus, eu quero isso para mim. Mas ninguém sabe o que foi lapidado lá atrás. Quais foram as renúncias? Quantos joelhos foram dobrados? E na nossa, de fato, houve muito isso. Muito joelho dobrado. A gente chegou umas 3 vezes, tudo machucado em casa, por causa de bebida, de cair de moto. Sabe? Quantas vezes as nossas mães choraram no secreto para o Senhor? Então, assim, se tiver alguma mãe aqui, não desista. Seus filhos foram fundados na rocha. Então, permaneça. Que uma hora essa sede, esse vazio, né? O Vinícius fala até uma frase muito interessante que eu te comentei, né? Que o mundo a gente enche, como que é? Mas como é que A gente quer se encher com várias coisas do mundo, mas tem coisas que vão ser preenchidas, lacunas, só com a presença do Senhor. Então, você pode te encher de bebida, você pode encher de amigos. Nós, muito novos, a minha casa, quem vai lá sabe, tem panelão, porque a minha casa sempre estava cheia. Mas na hora que todo mundo ia embora, era um vazio e uma tristeza, porque o prazer, ele é imediato. E aí no outro dia, é isso que eu falo, a gente, quando quer preencher o vazio com prazeres da carne momentâneo, no outro dia a angústia é garantida. Aquela angústia, a ressaca moral ela é garantida, então eu falo isso. Prazer é momentâneo, mas a angústia é garantida que você vai ter. Isso aí é garantido. Não vou te cortar, não. É uma sensação de culpa, né? Então, assim, não desanime, porque aquele que é fundamentado, né, ali que tem uma mãe orando, um pai orando, um exemplo de um pai, não tem como a gente dar errado. Então, não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Por mais que você está falando, eu não aguento mais. Um casamento falido também, né? A gente estava caminhando com um casamento falido devido a isso. Sem conexão. Não tinha um propósito. E a renúncia, ela doía. Os apontamentos, eles acontecem. Porque ninguém quer perder um amigo de copo. Ninguém quer perder uma casa de prazer da carne. A minha casa era o ponte. A gente tinha um sítio, era o ponte. Você acha que os amigos queriam perder? Porque eles também estavam com essas escamas. Não é que eu estou, né, não estou julgando eles, mas era o tempo que a gente estava vivendo. Era gostoso, né? Então, assim, a gente viveu um ano mesmo, sabe, de distanciamento. E hoje, pela glória de Deus, né, a gente tem testemunhos de amigos nossos procurando a gente para falar, eu quero ter essa alegria. Eu quero viver na presença igual vocês têm vivido. O que está acontecendo aí? Eu quero viver isso aí que vocês estão vivendo. O que vocês estão tomando aí? Que prazer é esse que não passa? E eu falo assim, Senhor, nós não somos ninguém. É só o Senhor para fazer isso na nossa vida. Gente, pensa aquela pessoa que era impossível vocês imaginar. Vocês nunca, se eu falasse que o Vinícius ia ficar um mês sem beber, ele falava, você é louca? Nunca. Entendeu? Porque não era só sobre o álcool. O Vinícius gostava da cerveja, ele tinha prazer em beber, ele amava o gosto da cerveja. A pessoa ia postar um carro, que o Vinícius nunca ia parar. O Vinícius era a ovelha negra da família. O Vinícius veio de uma igreja, para quem não conhece, muito tradicional, muito fechada. Eles casam entre eles. Eu era uma menina mundana. Quando eu chegava lá e os irmãos estavam lá, eu sentia, mas eu nunca liguei para isso, era novinha, né? Eu sentia que eles me olhavam com um olho diferente, porque eu estava pelada. As minhas, né, não me comportava como uma mulher sábia, né? Tampava só o essencial. Então eu sentia isso, mas o quê? Mas tinha algo ali, o Senhor tinha um propósito ali.
Se fosse, às vezes, uma irmã, não ia passar pelo que nós passamos. E o meu sogro, como pastor, né, nossa, assim, ele é um homem de Deus, e apesar do meu estilo, o meu sogro, ele ia me abraçando. E ele foi um homem, assim, que tentou me corrigir meio duramente, não dava certo, ele falou, não vai ter jeito, mas ela tá buscando o Vinícius aí, vamos deixar onde vai dar isso. Porque a gente ia da bebida, mas a parte da droga, né, o Vinícius também foi usuário, isso eu não aceitava, eu buscava ele onde ele estivesse. Eu terminava, eu brigava, eu ligava para a mãe de madrugada, seu filho tá ali, e assim, eu tinha uma intimidade assim, eu tinha um faro. De madrugada, eu acordasse, ligasse para o Vinícius não atendia, eu sabia que ele estava aprontando. Então, eles tinham essa questão. Eles sabiam desse cuidado que eu tinha com ele. E aí a gente foi caminhando, e aí a gente chegou nesse momento da maternidade, né, e tudo mais, que foi a virada de chave. Então, eu falo, se você acha que o seu casamento não tem jeito também, né, igual eu falei com as mães, sobre os filhos, né, que é sobre a minha sogra e a minha mãe, e eu falo, você também, do seu casamento, se você acha que o seu marido não está caminhando, não está tendo unidade, é joelho dobrado. Eu mesmo sem conhecimento da palavra, o quanto eu orava pela vida do Vinícius, o quanto eu pedi ao Senhor para guardar o Vinícius, o quanto eu pedi ao Senhor para afastar as inimizades, né, as amizades que levavam ele para o mau caminho. E o Senhor, pouco a pouco, ele foi tirando as vendas dele e apresentando outras pessoas, né? Até que a gente chegou, né, no ponto que nós estamos. Eu, Vinícius, a gente está num processo aí, né? Tem legendários, inclusive o Vinícius está passado faz esses dias, que ele está em propósito às 5 horas também, né? E assim, eu estou dando um cuidado do Senhor conosco, que eu não estou acreditando, né? A gente estava muito feliz pelo tio do Vinícius, né? Eu já testemunhei, o Everton sabe dessa história, que ele tentou suicídio, ele vai subir, tá em células de homem, tá com sede da palavra. A gente, o meu irmão, ele conhece zero da palavra, né? Não frequenta nenhum lugar, tá com sede da palavra. E assim, a gente tá com 6 homens com sede da palavra para subir para esse top. E eu falei assim, meu Deus. Em outros tempos, a gente reunia essas pessoas para beber. E hoje a gente reúne essas pessoas para falar do Senhor. E nada é pela nossa glória. Tudo é pela glória do Senhor. Né? Então, assim, a gente não pode perder a fé. E a gente tem que manter posicionado. Porque por mais que pessoas não estão falando nada, pessoas estão nos observando o tempo todo. Cada uma tela aqui, ó. Todos vocês estão sendo observados. Então, assim, não desistam, por mais que pareça ser desafiador. Não desistam. O Senhor tem um propósito para cada um de nós, por mais que às vezes a gente não observa, não consegue identificar. Abre a sua boca, se posiciona. Tem pessoas que estão morrendo porque cada um de nós não posicionou. Glória a Deus. Louvado seja. Acho que não precisa nem falar, né? Olha, o Senhor vai usar aí você, pode falar. Meu Deus. Ainda, Vinícius, ou não? Já está mais tranquilo. Glória a Deus, vem a hora da bênção. Glória a Deus, louvado seja. Como a Thaís mencionou, essa semana a gente está em propósito dos legendários e tem uma palavra que veio muito forte em Atos 8, se não me engano, 22, do Filipe com o eunuco. Deus leva Filipe até o eunuco. O eunuco era rico e Filipe conversa com o eunuco batiza, né? E Filipe volta para onde ele estava, um teletransporte. E essa palavra já tem bem dias que ela está me matutando. E hoje, assim, cada dia que passa, ele vai me moldando e eu vou entendendo mais essa palavra. E hoje nós somos um Filipe, né? Estavam lá pregando, Deus manda levar. Você vai falar para tal pessoa, porque todas as pessoas são milionárias para mim. Todas as pessoas valem milhões e milhões de ouro. O ouro da terra não compra o valor de cada pessoa, cada alma que está ali.
Louvado seja Deus na nossa vida. Então hoje a gente está do lado que leva a palavra. É maravilhoso. É maravilhoso. Porque a renúncia, como o Tânia falou, e eu volto a dizer, ela é dolorosa. Ela dói. Mas dói demais. Você se sentiu um merda. Nossa, eu não consigo para nada, não consigo nem parar de beber. Eu não consigo. O que eu vou fazer? Muitas das minhas perguntas na época, né? O que aconteceu? Eu falei assim, o que eu vou fazer? Vamos lá, fazer o quê? Posso nem beber? Posso fazer nada? Vou ficar lá com um pão lá? Vou, não. Olha a mentalidade como é. Ela te maltrata, ela te julga. E eu nunca fui viciado. Nunca. Senão não tem vício nenhum, não. Só gosto de tomar cerveja, hein? Era o que eu sempre falava. Não tem vício nenhum. Mas já não estava dando conta de mim. E esse dia a gente estava indo embora do show foi muito louco. Porque eu vi que eu estava errado. Assim, não vou nem falar, senão ela me xingar. Mas eu não conseguia consertar. Literalmente era o mundo que estava me arrastando. Né? E esses desejos da carne são perigosíssimos. Perigosíssimos. Porque a gente, não, é tranquilo, não dá nada não, é só hoje. Amanhã, depois. E vai virando aquela bola de neve. Aí eu bebia, aí da bebida fui para as drogas, pornografia. Você só vai entrando em abismo, em abismo, em abismo, em abismo. Sua vida, quanto mais você tenta preencher, né, com desejo ali para suprir aquele tamanho que é só Deus que cabe lá. O tamanho dele, não adianta, gente. Não adianta, não tem. Hoje eu vejo uma pessoa falar, tá viciado. Hoje tem muitos jogos, né? Hoje tem muitas pessoas viciadas em jogos querendo mudar a vida. Não, o jogo vai me salvar. Vou usar o exemplo assim: o jogo, eu vou ganhar aqui, vai ficar bom, eu vou parar de jogar e tá de boa. Mas não vai. Não vai. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você vai jogar, você vai ganhar um dia, vai perder 5, depois perde 10, 20, e você vai se afundando cada vez mais. Esse vazio é só Cristo que pode preencher. Eu tentei com bebida, tentei com drogas, amizade, com esportes radicais, né? Descia as ladeiras igual louco, pra dar aquela adrenalina, chegava lá embaixo, vou ter que ir de novo, e nunca saciava. Então, gente, a renúncia do mundo, ela é complicada porque o adversário, a gente cega, porque é só um ciclos, até chegar a um certo ponto que Deus fala, oi, chega, tá bom, você já fez o que você tinha que ter feito, vem cá que eu preciso de você que é agora. E que a nossa vida foi assim, né? Teve que acontecer um baque muito forte, e pessoas me falaram, vão lá na igreja, vocês vão lá, eu parei de beber, você também para. Quantas vezes eu escutei isso dos irmãos lá, passando, você parei, você não se preocupa não, sei se você vai parar também. Você vai ver, Deus faz as coisas na vida da gente, você não vai acreditar não. Aí eu falo com eles assim, a vida foi legal, mas o que tem eu te dar servindo a Deus beber? Nada a ver não, bebeu pouco. Bebeu muito pouco. Às vezes eu sentava com os irmãos lá conversando e eu era um que bebia. Você acha que eu sentava a cabeça? Dá. Tô nem aí, não. Eu não faço aí o que eu pago, fica na cabeça toda. E assim foi. E aconteceu, né? Nos mover. Deus veio, um dia chegou no meu sonho, falando que eu ia tocar um instrumento. Não sabia nada de música, senão você vai tocar um instrumento na igreja. Eu quero que você louva. Quero ser para mim. Falei, que legal. Passou um tempo, consegui adquirir esse instrumento. Hoje eu toco um instrumento chamado fagote. Depois, se vocês quiserem lá no fininho, você vai dar um bambuzão grandão.
toca instrumento, e foi assim, foi bonito de ver o que Deus fez na nossa vida. Perfeito. Nossa, maravilhoso, porque Ele preparou, Ele cuida assim dos detalhes, sabe? Aquele detalhezinho que você fala assim, eu estava conversando comigo ontem, não, a gente tá na situação, você olha um dia assim, mas Senhor, fazendo tudo certo, e por que tá assim? Não era para fazer isso? Aí Deus vem, se acalma, meu filho, se acalma. Sua vida está na minha mão. E no outro dia as coisas encaixam, tudo perfeito. Muitas das vezes os outros olham. Hoje a gente tem visto isso, que as pessoas olham para nós e falam: nossa, casal maravilhoso. Ah, esse casal quer ser igual a vocês. Isso é bom, mas é perigoso. Isso é bom, mas é perigoso. Porque o ego chega lá, o orgulho, né? Então você já. Nós somos bonitões, né? Já estufa o peitinho assim. Somos bons. Eles acham que a gente é legal, que bacana. Então esse ego começa a querer subir. Esse ego a gente começa a querer ser autoritário. Porque a carne começa, se a gente deixa a brecha, a carne vai querendo subir. E quando vê, cai de novo. Não é só fora da igreja que a gente não está vivendo fora do propósito. Às vezes a gente está dentro da igreja, fazendo coisas para o Senhor, mas sem o Senhor. Na palavra tem uma parte que fala assim, bem-aventurado os pobres de espírito, que herdarão o reino dos céus. Então eu convido todos aqui a ser pobres, miseráveis de espírito, porque é chegar num ponto, irmãos, que a gente chega para Deus, né? Chegamos todas as vezes. Senhor, me perdoa, porque eu não tenho nada, eu sou um miserável. A única coisa que eu tenho é um ego, uma autoestima, é achar que eu sou melhor, que eu sou mais bonito, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então me perdoa, Senhor. Eu quero ser o pobre de espírito, que é aquele que realmente conhece Deus. Ele é o único Salvador, é o único que pode nos resgatar, o único que pode dar força, é dele. Então, essa renúncia, irmãos, fez a gente sair de um patamar. Não, agora não é ego, agora é Deus que nos colocou no topo. Igual eu estava falando, nossa casa era a casa de perdição. Semana passada mesmo, era quase 11 horas, telefone tocando. Ô Vinícius, como é que eu vou fazer? Eu não sei, eu estou precisando. Ora aí por mim. Minha vida tá uma merda. Brigo demais com a esposa. Nós não consegue conversar. Aí Deus usou, a gente conversei, a Tayane olhou, pô, mas agora você tá cheio dos amiguinhos para cuidar, né? Aí eu falei assim, são os frutos. São frutos que a gente tem que... A gente não come esses frutos. A gente tem que julgar para continuar, né? Colheita. Excelente. Porque, irmãos, todos nós passamos por batalhas. E esses dias mesmo, mandei mensagem para um monte de gente que estava... Tinha tempo que eu não conversava. E falei assim, bom dia, meu querido. Deus abençoe grandemente sua vida. E a mão do Senhor esteja convosco. E onde o seu pé pisar, a planta do seu pé pisar, o Senhor esteja contigo hoje. E onde sua mão tocar, o Senhor esteja contigo hoje. E que sua boca abrir, que seja o Senhor falando. Amém. Fica com Deus. Era isso que eu mandava. As pessoas me respondiam assim, até entalada. Até entalada. Era gaguejava. Porque às vezes a gente quer milagres maravilhosos, né? Que o milagre maior é uma pessoa se sentir amada.
aquela pessoa sentir assim, nossa, alguém lembrou de mim, porque o dia hoje está tão corrido, tanta coisa que a gente está fazendo, esquece de dar um glória a Deus, olhar para a janela, nossa, que sol maravilhoso. Então, assim, irmãos, a vida vira um mix de agradecimento, de frutos, de aprendizado, de escamas que são tiradas, de almas que são alcançadas através de testemunhos, através de posicionamento, né? Através de várias coisas que vão acontecendo, que a gente vai deixando o Espírito agir, começa a confiar mais no Senhor. Porque história ruim todo mundo tem. Ninguém é diferente de ninguém, todo mundo tem uma história. Mas e a partir de hoje? Qual história que você vai querer contar? Você vai querer continuar naquela história? Nossa, meu. Ou você vai passar para aquela parte assim de mudança, né? De ser uma chave do Senhor para a vida de hoje. Então hoje eu honro ao Senhor, porque Ele é bom, Ele nunca me abandonou. E Ele me tirou do mundo do pecado, colocou a Tayane, me deu 2 filhos maravilhosos, amizades maravilhosas. Deus tem me colocado em cada mesa. Então, louvado seja o nome do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem emoção, tinha um monte que eu queria falar, mas você acordar e se abraçar, tantas pessoas que estão conosco hoje, principalmente por Cristo, que deu sua vida ali naquele madeiro, e você hoje entender esse sacrifício, porque, assim, toda a vida a gente escuta isso, ó, Deus morreu por você. Só que quando você está com a escama, não adianta falar. Mas hoje, graças ao bom Deus, que teve essa misericórdia, estou aqui louvando e agradecendo a vida de cada um que está aqui nos honrando. E eu peço a Deus que continue nos abençoando. Como eu mandei mensagem, eu mando para todos vocês, que aonde a planta dos pés de vocês pisar, o Senhor estará com vocês. Sim. Aonde a mão de vocês tocar, o Senhor estará com vocês. Quando vocês abrirem a boca, que o Senhor fale por vocês. Renuncie o desejo da carne. Renuncie esse desejo. Porque na hora ele é bom, ele te joga lá para cima. Mas assim que esse ápice do desejo acaba, é uma angústia, uma vontade de morrer, é tudo porque é Cristo que preenche o nosso vazio. Nossa felicidade está em Cristo. Muitas das vezes eu peguei desejo de ser rico, bilionário, tem que ser rico, eu preciso ser rico, eu preciso ser rico, eu preciso ser rico, eu preciso ser rico. Hoje eu sou bilionário, trilionário. Eu considero, assim, vocês me desculpem, mais o mais milionário daqui, porque eu entendi que Cristo me ama. Cristo me deu uma família. Cristo me deu uma segunda chance. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Hoje usamos muito, né, naquela fase assim, nós pregamos o Evangelho. 24 horas. Às vezes a gente precisa falar alguma coisa. Às vezes a gente precisa falar, mas 90% das chances nós não falamos nada. Nós só somos espelhos de Cristo nessa terra. Então, louvado seja Deus na vida de cada um. Que se tem alguém aqui que está passando por uma angústia,
qualquer coisa que seja, dobre seu ombro nos colos do Senhor. Clama a Ele, porque renuncia esse mundo, renuncia tudo que você tem. Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me socorre, me cura, tira tudo que não presta, me faz um novo homem, uma nova mulher. E confie no Senhor e as coisas vão ser diferentes. Histórias vão ser reescritas. Famílias serão reativadas. Hoje, pela honra e glória do Senhor, muitas famílias que destruímos foram reatadas. Muitas coisas brigas que a gente, né, como a Tayane falou, sempre tinha uma briga no final. Hoje é um louvor no final. Então, a nossa casa, pela honra e glória do Senhor, ela mudou de uma prisão para um centro de louvor de Cristo. Então, a gente teve a misericórdia do Senhor, porque vocês não serão misericórdia na vida de outros, serão usados. Então, louvado seja Deus na vida de cada um, né? E esse amor, esse entendimento cai sobre vós, sabe? Sobre todos nós, porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E se emocionado em ver o quanto Diane tem falado, ela resumiu muito bem a nossa história. Resumiu muito bem, até brincar com ela, assim, né? Assim, eu fui lá te buscar no mundo. Deus não mandou lá para buscar, mas Deus é maravilhoso, né? Ele fez uma renúncia na minha vida, na vida dela. E hoje estamos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor, porque Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 61, 7. Em lugar da vergonha que sofreu, meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Vinícius e Tayane, eu me vi, né? Porque eu era um cara que acordava puxando o volante do carro numa ribanceira, numa estrada, bêbado, né? Quantas vezes eu tirava rastro de moto com carro? Antigamente tinha diplomata, passaporte pointer, eu sou velho, né? E eu tinha moto, né, cara? Viúva Negra, o caramba, tá? E eu tirava rastro, bêbado. Assim, quantos livramentos, né? E não só bebida, né? Então, quantas pessoas preenchem vazio, né? Com redes sociais, com comida, né? Com idolatria ao cônjuge ou a alguém, né? Ou qualquer outra coisa, né? Mas eu também aprendi, né? A renunciar e para mim não foi difícil, Vinícius. Foi uma alegria, porque Jesus me puxou no dia que eu ia me matar pelo vazio, né? E tantos treinamentos de alto impacto que eu fiz, nada preencheu. Então foi uma alegria. Simplesmente eu fui tirando as coisas que o Espírito Santo de Deus foi pedindo para mim na vida. Bebida foi uma delas, né? Bebida foi uma delas. E assim, eu fiz com alegria, né? Então, glória a Deus. Agora, Vinícius, especificamente para você, eu estou falando o seguinte, que qual é a mensagem que você pode dar para os filhos de pastores, filhas de pastores que estão nesse mundo aí, que cresceram num ambiente religioso, né, que cresceram num ambiente e estão desviados ou estão frios? O que você pode dizer para esses caras?
Boa pergunta. Uma pergunta muito direta, né? Fique em paz, pois se você usou provérbios, né, de guiar seu filho no caminho certo, ele não desviará, ele não desviará. Esse é pro pai e pro filho. Calma. Sabe? Porque como fez... Eu posso falar da minha história, que foi o que aconteceu. Meu pai e minha mãe sempre plantou aquela semente, né? A gente na igreja cedo, louvava a Deus. Não é, quando era porque eu não entendia muito bem, mas sempre que eu saía, fazia as cagadas, tinha alguma coisa que me incomodava. Sempre me incomodava. Muitas das vezes, e fica aquele... Você acha que não, mas o diabo, né, ele faz uma ruaça na nossa vida ali, e Deus nunca deixa de falar com a gente. Mas a gente está numa situação difícil. Então, pastor que tem os filhos nas drogas, os filhos perdidos, fique em paz, continue na oração, porque Deus está falando com seu filho. Porque Deus fala. Ele Deus faz umas coisas tão... Tem hora que a gente fala que é louca, né? Mas a gente que é louco. Mas muitas das vezes que eu tava realmente ali naquela vício, naquela loucura, sempre tinha um ápice que eu parava e pegava, Senhor, me perdoa. Eu não consigo parar. E foi várias vezes. Várias vezes. Eu lembro uma vez que eu tinha bebido e não estava num lugar. E a pessoa foi orar. Eu falei, você quer orar rapidinho? Eu falei assim, eu não vou orar, não. E por quê? Eu falei assim, eu tenho vergonha de chegar perto de Cristo do jeito que eu tô. Tonto? Você é doido? Eu conheço Deus, ele gosta disso não. Você vê como a semente foi plantada, né? Ela ficou ali, aquele, esperando frutificar, crescer. Então, irmão, vou falar para um pai, continue em oração. Continue em oração, porque se Deus falou que ele vai tirar seu filho de onde é que ele seja, ele vai tirar. Continue em oração, porque a sua oração está chegando no reino, está aos pés do Senhor. Porque histórias vão ser modificadas. A minha não foi diferente. Olha, eu com a Tayane, o que era duas porteiras, dois ignorantes, não conseguia conversar um com o outro. Era muito amigo, mas tinha hora que era quase um inimigo dentro de casa. Porque eu tinha meu posicionamento, ela tinha o dela, e era isso que a gente aprendeu. Não. Então, irmãos, fiquem em paz. Continuem nossas orações, porque a misericórdia de Deus está sobre seu filho, sua filha. Louvado seja Deus. Deu um flash aqui da minha vida. E pro filho? Filho, escuta a voz do pai. É pastor ou não? Dos dois pais. Mas principalmente a voz que está lá no fundo. Lá no fundinho. Tá errado, filho. Tá na hora de parar. Tá na hora de parar. Não te quero ir mais. Chega. Chega. Dê valor a essa voz. Filho que está numa situação de vício, de tudo que não agrada ao Senhor. Escuta essa voz que te fala no ápice da sua loucura. Escuta essa voz.
se entrega, se renuncia, pede socorro, porque é o que você tem para pedir. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos lá, hoje, recorde aqui de audiência, hein? Ó, 25 quadradinhos que eu tenho aqui na minha frente. Quem quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa aí para esse casal? Só levantar a mão. Tem um louvor, né? Eu não sei cantar, nem vou usar isso, né? Que é um dom que eu não tenho, do louvor. Mas tem um louvor que eu gosto muito, que vocês devem conhecer, que eu não quero contar os milagres do outro. Eu não quero contar a história dos outros. Eu quero viver os meus milagres. Eu quero viver as minhas experiências. E eu conheci um Senhor só de ouvir falar. E hoje, eu contar as minhas experiências com o Senhor é sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Deus. Nayara. Bom dia, gente. Eu queria não fazer uma pergunta, mas honrar a vida desse casal que eu amo tanto, que a minha família ama tanto, né? E que hoje a gente pode chamar de amigos, que foram também presentes, né, de Deus nas nossas vidas. A gente também passou por esse processo bem parecido de ter que renunciar ao mundo, de se sentir sozinho, de realmente ter que deixar todas as práticas, né, por um processo aí difícil. E aí a gente passa por esse momento de luto, de se sentir sozinho, de achar que não tem mais amigos, né? E aí o Senhor começa a apresentar os amigos dele. E aí eu posso dizer hoje que na minha casa a gente tem esses amigos e esse casal é um desses amigos, os filhos, né, são queridos e amados. E como é bom poder ter pessoas assim ao nosso redor, né? Que nos ajudam, que nos aconselham, que riem com a gente, que celebram com a gente, mas que choram com a gente também quando necessário, né? Então, queria dizer que eu e minha casa, a gente ama muito vocês e que vocês são esses amigos e que quando a gente se coloca, né, à disposição do reino para fazer aquilo que o Senhor nos levantou para fazer, Ele também coloca pessoas na nossa vida, assim como Ele tira, Ele coloca. E eu sou muito abençoada e muito grata por ter vocês aqui como amigos queridos na nossa vida, tá? E é honrar a vida deles mesmo e que o Senhor continue poderosamente usando a vida de vocês, assim como vocês foram usados na nossa, né, de todas as pessoas, tá? Que Ele puder apresentar aí. Amém, amém, glória a Deus, né? Nós amamos vocês. E eu falo, né? É exatamente isso. A Naya até fechou. O Senhor nos tirou várias coisas, mas o Senhor nos apresentou melhores, coisas que a gente não teria acessado. Olha aqui a família que a gente tem. Quantas pessoas aqui do Five já recebi na minha casa, ou eu já fui na casa delas, porque a gente tornou de fato uma família. Então, assim, o Senhor apresenta pra gente os amigos que Ele quer. Quando cada mulher chega no Five, a gente fala, chegou uma nova amiga do Senhor. O Senhor nos apresentou uma nova amiga, glória a Deus pela sua vida. Hoje a Alessandra está aqui, a Alessandra entrou semana passada, né, Alessandra? Já é uma amiga nossa querida, ela não perde um Five, está com sede do Senhor. E quando ela entrou lá, eu falei, glória a Deus por isso, o Senhor nos apresentou mais uma amiga. Né? E hoje eu vejo vocês como família, eu vejo vocês como amigo. É algo sobrenatural. Às vezes eu não conheço a pessoa, eu não conheço o Rodrigo pessoalmente, mas eu já tenho uma ligação com o Rodrigo. O Rodrigo já sabe coisas da minha história, e pessoas que estão às vezes mais próximas de mim não sabem, porque eu tenho realidade, porque foi um amigo apresentado por Senhor. Então, assim, Deus é muito bom, gente. Deus é bom o tempo todo. Ele é misericordioso demais. Sabe? A minha casa, o pastor Emerson foi recentemente na minha casa. A minha casa, o Vinícius olhou assim, glória a Deus, né? A minha casa é no segundo andar e tem um terraço. E a gente fez um encontro de mulheres lá, pela pastora Pri. E uma mulher aceitou Jesus lá, o Vinícius falou, glória a Deus, a minha casa aqui já foi tempo de discórdia, de briga, de quebradeira, de incômodo para vizinho. Hoje é o louvor, é uma pessoa aceitando Jesus, renunciando o mundo aqui e a gente testemunhando através da vida dos nossos amigos. O pastor Emerson, eu queria ir para São João,
Mas Deus tinha uma missão, gente, tinha uma casa lá para ele fazer uma oração e aquela mulher aceitar Jesus. Uma mulher que estava destruída a ponto de tirar a sua vida. Então vocês entendem o que o Senhor faz com a gente quando a gente larga o controle? Mas confesso, às vezes a gente quer pegar o controle de volta. De vez em quando eu me pego querendo controlar a situação. Aí eu falo, opa, vou descansar. Principalmente financeiro. A finança mexe muito com a gente. A gente tinha uma. Talvez para alguém que estiver ouvindo aqui pode ser pouco, mas para a gente era muito. A gente tinha 10 mil de conta, nosso caixa tinha 1.000. Eu falei, meu Deus. Aí o Vinícius começa a soltar pereba na boca, né? Eu falei assim, meu Deus. E parece que é o tempo que mais as pessoas pedem oferta, doação, ajuda. Eu falei, meu Deus, eu vou provar que eu não posso mesmo, pode ser. O que está acontecendo? Aí eu vou. O Senhor nunca desonrou a gente. Não vai ser dessa vez que a gente não vai conseguir. E o Senhor, Ele sempre nos dá mais. Foi esse mês. A nossa conta, eu olhei, eu acho que ontem estava com 17. Eu paguei e estou com 17. Como assim? Estava ali desesperada. Dando herpes na boca. Entendeu? Larga o controle. Faça a sua parte, mas larga o controle. Porque hoje também tem muita gente assim, ó. Quer ficar de braços cruzados. Aí a sua parte você tem que fazer. Mas a do Senhor você não tem que fazer. A do Senhor é dele. Ele fará. Né? Amém, Everton. Depois do Emerson. Excelente dia, FAs. Excelente dia. Olha, já vi o testemunho de vocês. Já vi, conversei com vocês. Meu mentor aí, viu, gente? Apenas com a Tayane, apenas com o Vinícius, ou vocês dois juntos, pessoalmente, por vídeo. Mas igual eu escutei aqui hoje, eu falei, não é o mesmo casal não que eu conheço, não. É diferente. E aí eu pedindo aqui o Senhor aqui, eu cheguei atrasado, né? Eu peguei outra aqui. Depois que o Rodrigo subir aí pelo YouTube, eu vou assistir o início, Rodrigo, porque eu quero assistir, eu quero pegar o início, eu atrasei na outra sala ali, mas o que o senhor me falava aqui agora, Tayane e Vinícius, é que aqui o Five Talks é uma, né, como outros podcasts que tem aí, né, eu mesmo faço parte de podcast lá da igreja, eu dirijo um, ele é uma vez por semana, a gente traz cristãos empresários para trazer o seu testemunho. Você já fiz tanto, aquele, na época a gente fez podcast também, era individual, né? Eu já entrevistei o Rodrigo, desculpa, o Vinícius, a Tayane, e assim, e o que vocês trouxeram de novo aqui? O que Deus me falou aqui agora, claramente? Que não tem história linda se não tiver pessoas. Não tem, você pode contar história maravilhosa, você pode ter um cenário atrás, apesar que o seu cenário está branco, escrito só, daqui eu estou vendo só o V, não estou vendo nem o Fire, agora estou vendo o Fire. Pode estar um cenário lindo, numa praia, vocês dois tomando água de coco, vocês podem estar em Dubai, mas é uma história maravilhosa, uma oratória, uma eloquência nas palavras, mas nada é tão lindo e precioso para o Senhor se não inclui pessoas. Nada. E a história toda que vocês contaram aqui, talvez diferente das que eu falei aqui, que eu já ouvi vocês falando, foi uma história o tempo todo, a centralidade foi Cristo, mas vocês falaram de pessoas. Até no tempo de cegueira espiritual, vocês usavam a casa de vocês para fazer festa. Mas tinha a ver com pessoas. E essas mesmas pessoas que estavam na casa de vocês, ali, talvez bebendo, às vezes comendo, às vezes se perdendo através da bebida, através daquele ambiente que não estava sadio, porque onde envolve bebida não tem ambiente sadio, é impossível, né?
E mesmo assim, aquelas pessoas agora estão voltando para aquele mesmo ambiente, porém para ouvir a palavra de Deus. O lugar onde abundava pecado, agora superabundou a presença de Deus, a glória de Deus. As pessoas no qual vocês foram instrumento, talvez, e a casa de vocês foram instrumento para se perderem, e as pessoas se perderem naquele ambiente, hoje aquelas pessoas estão sendo resgatadas pelo poder de Deus e pelo testemunho do Senhor. Então, qual que é o aprendizado que o Senhor está me trazendo aqui nessa manhã, através do testemunho de vocês? Eu posso falar um tanto de coisa aqui, gente. Eu posso ter um cenário aqui atrás, tirar esse cenário aqui, pôr um cenário maravilhoso aqui. Posso ter palavras maravilhosas, um vocabulário rico, eu posso falar versículos, eu posso contar algo aqui de fazer você chorar. Usar até PNL. PNL, desculpa. Mas se não tem a ver com pessoas, não tem nada, não faz sentido para Deus. E isso, por que eu estou dizendo isso? Talvez é para alguém que está ouvindo aí. Às vezes você está querendo estudar, você está querendo ser uma pessoa, uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas você não está pensando, o seu foco não é pessoas, é o seu aprendizado, o seu umbigo. Isso não tem preciosidade para Deus, amigos. É fias. Isso não é. Isso não tem valor para Deus. Se você não estiver incluindo pessoas. Esse testemunho de vocês dois mexeu muito comigo, que o tempo todo vocês falaram de gente. E por último, você falou, que eu nem sabia, né? Que o pastor Enos e a pastora Priscila teve a oportunidade de ir até São João del Rei. E ali, uma alma. Você não tem noção. Às vezes Deus tocou seu coração, Tayane, seu coração no início, para convidar eles. Deus tocou o coração do pastor Emerson, mas a pastora Priscila, para irem lá por causa dessa alma. Por causa dessa alma. E como é precioso uma alma. Enquanto vocês falavam, acabei de mandar uma mensagem para uma pessoa aqui. Quem estava no 5am, homens, sabe o que eu vou falar. Excelente dia, FA. Não deixe de fazer o que Deus usou o Jonas para te falar. Eu fui enxerido aqui, amigos. Eu fui enxerido, intrometido. Mas aquilo queimou meu coração. Eu falei, não posso. É uma alma. O que precisar também, estou à posição. Estou à sua disposição. Ele, bom dia. Sim, obrigado. Hoje farei uma chamada para esse tio da minha esposa. Posteriormente, compartilho. Eu respondi, que bênção, amigo. Faça isso, FA. Uma alma vale muito para o Senhor. Contextualizando, o Jonas foi usado para dar uma palavra para essa pessoa, para um FA aqui. Ele falou assim, ó, cara, Deus está me falando assim, você tem um tio, tal, enfim, chegou nesse tio. Liga para ele, faz isso, porque aí hoje o Jonas estava aqui na sala, já passaram alguns dias, parece que isso foi uma sala multiplicada, e ele virou assim, e aí, você já fez aquilo? Ele, não, cara, esqueci, a correria, a famosa correria. A correria, amigos, está tirando eu e você do propósito de Deus. Amém. Cuidado com essa. Minha esposa estava falando isso ontem comigo. Eu tenho aversão quando eu escuto a pessoa falando, estou na correria. Correria, o escambau. Deus não tem nada a ver com a sua agenda, não, amigo. O problema é seu. Nada pode tirar a agenda de Deus. Nada. Eu falei com ele aqui, ó. Você foi um responsável. Deu vontade de falar com ele. Acho que ele nem está aqui, senão vai me xingar aqui. Vai abrir a câmera e vai me xingar. Ele foi um irresponsável de fazer isso. Como que recebe uma palavra? Ah, mas eu não acredito em palavra. Não julgue o profeta. Testifica. E se você está falando aí, você testificou. Às vezes as pessoas falam as coisas, é testificado no nosso espírito, mas a gente não faz. A tal da agenda, a tal da correria. Fica aí, igual, ó, com a enceradeira, no mesmo lugar. Por isso que a vida não anda. É porque seu coração não queima por pessoas. Mas queima para tudo, né? Por esporte radical, como o Vinícius falou, queima para você
ir para uma festa, queima para você ir para um churrasco, queima para você ir para qualquer lugar, mas para a igreja, não queima. Para servir na igreja? Não, servir não. Ficar aqui em casa no domingo. Vou ficar aqui assistindo o Faustão. Não sei se tem Faustão ainda. É assim. Chega e reclama da vida. Minha vida tá ruim, minha vida não sou. É claro, você não entendeu o propósito que Deus te colocou aqui, velho. Não existe um propósito a não ser pessoas. Não adianta você contar uma história linda, não adianta você fazer não sei o quê, se não tiver pessoas. Igual eu acabei de escutar aqui. Tudo que eles falaram, volta lá, depois que tiver gravado, e volta, tudo deles foram pessoas. Minha casa, até no tempo de cegueira, o tempo de. A palavra fala que é o tempo de. Não é cegueira espiritual, é o tempo de. Enfim, fugiu a palavra aqui. De batalha. Não é batalha, enfim, é o tempo de ignorância. Desculpa, lembrei agora. É o tempo de ignorância. Até no tempo de ignorância, ele enchia a casa de gente para se divertir ali, mesmo erroneamente. Se a gente não pensar nisso, se o nosso coração não queimar, se eu estar aqui, terminei o file lá, e Deus me tocou aqui e falou assim: ó, manda mensagem para esse abençoado aqui, ó, fala com ele. Você vai ligar, você vai fazer o que o Jonas, Deus tocou o coração de Jonas para te falar? Aí ele respondeu: não, vou fazer sim, vou fazer isso hoje. Porém, ele colocou posteriormente, compartilho. Se a gente, amigos, não tiver com esse coração queimando por pessoas, por almas, você pode contar a história mais linda, mas isso não vai ser precioso para o Senhor. Então, parabéns, casal, Vinícius e Tayane, por essa aula que vocês deram aqui hoje. Eu saio daqui hoje assim, então quem que eu vou ajudar? Quem que eu vou ligar agora? Quem que eu vou mandar uma mensagem? E pelo seu testemunho, eu estou mexendo com uma obra, então tem um pedreiro lá, eu mandei mensagem, ele falou assim: ó, cheguei aqui, tá? Domingo, o cara já chegou lá para fazer a obra. Eu falei assim: ó, eu nunca tinha feito isso, por ter escutado vocês falarem isso, mexendo no meu coração. Eu falei assim: ó, amigo, que Deus te abençoe. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre a sua vida hoje, te dando sabedoria, te dando vigor, te dando energia para você trabalhar e fazer tudo com excelência. Só faltou falar assim: ó, que não seja para mim essa obra que você está fazendo, que seja para o Senhor, para Cristo. E você vê que quando ele respondeu até com a voz mais assim, emocionada: oh, muito obrigado, que Deus abençoe seu dia também, seu domingo. Por que eu fiz isso, amigo? Ambiência. Não fica como ambiente como esse pra você ver, não. Você fica como um qualquer. Talvez esse cara, esse pedreiro, às vezes eu não sabia que eu era um homem de Deus. Talvez eu fui um crente 007. Quantas vezes eu e você somos um crente 007? Aí eu preciso de um ambiente como esse, para ser moído, para ser, sabe, confrontado. Porque o que vocês falavam aqui me confrontava. Me confrontou. A lágrima que desceu no seu rosto, Vinícius, me confrontou. Amém. De ver um homem arrependido dos pecados e de gratidão, de arrependimento e gratidão de onde Deus te tirou. Amém, glória a Deus. Se eu não viver isso aqui todo dia, o que será de mim, amigo? O que será de mim? Um arrependimento, uma gratidão que eu vi de você me motivou a mandar mensagem para esse cara. Talvez eu mudei a vida desse homem hoje, com um gesto. Tudo é sobre pessoas. Não adianta você fazer nada, amigo. De você conquistar as coisas, você ganhar dinheiro, você abrir uma célula, você frequentar uma igreja. Você está aqui no Five. Se você não está dando testemunho de que você foi usado como instrumento de Deus para mudar a vida de alguém. Não adianta. Então, eu queria agradecer vocês pelo esse testemunho que vocês deram hoje para nós. E pedir a Deus que
o favor dele, a graça dele, a misericórdia dele, o amor dele esteja sobre vocês. E que o governo dessa casa de vocês esteja em Deus, que a paz de Deus esteja sobre o lar de vocês. A paz de Deus alcança a família, né, de você, da Tayane, a família do Vinícius. Que a paz de Deus, o amor de Deus que alcançou vocês, alcança as pessoas que estão ao redor de vocês. Amém. Que Deus dê ousadia a vocês. Que Deus não deixa vocês se perderem no meio do caminho. Esfriar. Porque agora eu me senti assim, será que eu tô frio? Porque tem 2 dias que esse cara tá fazendo um serviço para mim. Eu nunca abençoei a vida dele. E de escutar o que eu escutei agora, eu falei, eu fiz isso hoje. Outro dia eu tava lá, e não é, e aonde Deus te fazer, onde Deus te colocar, Ele vai te usar. Um outro cara que era um cara que tava fazendo um gesso, um gesseiro, me falou, cheguei lá do nada, e ele falou assim, e aí, conversando de obra, nada a ver, totalmente desconectado do mundo espiritual. Aí Deus mandou perguntar assim, como é que tá a sua vida? Eu falei, Deus, eu tenho que você tá indo pra esse lado aí, esse cara daqui a pouco nem tá trabalhando de jeito. Ele pergunta, como é que tá a vida dele? Ele junto com outro cara que tava ajudando ele, um auxiliar dele, e aí, amigo, como é que tá a sua vida? Ele não sei o que, eu separei. Isso foi no primeiro dia. Ontem, aliás, sexta-feira, ele terminou o serviço. Ele falou assim, terminei, tá tudo certo. Acho que não precisa voltar mais e tal. Aí Deus falou assim, na porta assim, da rua. Ele falou assim, ora por ele. Eu falei, como assim, Deus? Ora por ele. E Deus não me... Né? Eu não tenho muito costume de Deus falar assim, ore por ele. E aí ele contou a história dele, aí eu toquei no assunto, e aí, seu casamento? Ah, sim, você contou a história lá, eu falei, olha, eu posso orar por você? Eu pus a mão no ombro dele. Na hora que eu pus a mão no ombro dele, na mesma hora, achei que não ia querer nem a oração. Na mesma hora eu tava com o olho aberto, ele só fez assim com a mão, para receber. Glória a Deus. Meu Deus, confirmou. Não era coisa da minha cabeça. Até porque o diabo nunca vai te pedir para orar para alguém, amigo. Mas Deus vai. E ali eu orei por ele, abençoei a casa dele, abençoei a família. Deus, restitui o casamento desse homem. Deus, dê maturidade espiritual para essa mulher. Maturidade emocional. Aí quando eu acabei de orar, ele falou assim, olha, você é a segunda pessoa que fala que a minha esposa, que é agora ex-esposa que saiu de casa, não precisa de maturidade espiritual e emocional. Eu falei, amém. Então, assim, aonde você está, amigo, aonde nós estaremos, Deus vai te usar. Agora, se eu não estou aqui ouvindo um testemunho diariamente, se eu não estou lendo a Bíblia diariamente, se eu não estou jejuando diariamente, semanalmente, se eu não estou orando junto com o meu cônjuge, se eu não estou servindo uma igreja local, como é que eu vou estar ativado? Não tem como, amigo. Eu estou falando para você que eu, 3 dias relacionando com o cara, hoje foi o primeiro dia que eu abençoei a vida desse homem. Aí eu quero depois falar assim, não tem gente para trabalhar, as pessoas estão difíceis de trabalhar. Ué, mas eu tenho uma pessoa para trabalhar e eu não abençoo a vida dele. Às vezes o erro não é das pessoas, é nós. Como é que eu quero uma obra rápida, que me entrega rápido? Como? Sendo que eu não estou abençoando, se eu sou um canal de abençoado, que abençoa, que Deus me usa para abençoar as pessoas. Vocês são canais de bênção na vida das pessoas. Então, que a gente aprenda nesse dia de hoje, que não é sobre nós. Eu estou aqui há 3 dias gripado. E uma coisa que eu menos queria estar aqui hoje. E ontem e quinta-feira. Mas não é sobre a minha gripezinha. É sobre eu estar aqui ouvindo o que eu preciso de ouvir, ou sendo um canal de Deus na vida do outro. O John David aí, um dia eu estava conversando com ele e falou, eu tô virado à noite. Eu falei, amigo, você poderia estar até dormindo, mas nada paga você estar aqui na comunhão com os irmãos. Nada paga. Então, muitas das vezes a gente não quer ir na igreja, a gente não quer fazer algo, mas não é sobre nós, amigos. Paulo, quando a gente leu em Atos lá, o tempo todo
Paulo, ele estava indo para uma cidade, o barco virava. Ele saía ali, ia nadando, chegava na beira da terra ali, né, na margem do rio. Ele, mesmo com frio, molhado, ele saía pregando a palavra de Deus, chegava lá, depois a cobra picava e julgava a cobra. Mas esse cara é feiticeiro, está doido? A cobra picou o cara julgou ela para lá, ainda continua pregando. Esse cara é feiticeiro, só pode ser, só pode. Não. É pra gente não parar, amigos. A história de Paulo, as pessoas, não, ele escreveu vários livros da Bíblia. Não, é um cara que não parava. E às vezes uma gripe, como eu estou hoje, estava pior na quinta, para a pessoa. A gente não pode parar. E que vocês, né, nunca possam parar em fazer a obra de Deus, Tayane e Vinícius. Que Deus, Ele possa usar vocês ainda mais. E eu peço ao Senhor, nessa manhã hoje, que Ele te dê a vocês mais ousadia, para que vocês, não só ali, nesse raio que vocês estão ali, de Tiradentes, São João del Rei, Belo Horizonte, que vocês expandam, que Deus abra as tendas, alarga ali as estacas de vocês ali, ó. Abra mais as estacas, vai abrindo de um lado, de outro, de frente, de trás, de norte a sul, leste, oeste, para que vocês alcancem famílias em nome de Jesus. Que vocês tiram pessoas da cegueira espiritual em nome de Jesus. Amém? Obrigado por esse testemunho maravilhoso de vocês. Vocês encheram o meu caneco aqui de fé. Estou assim, transbordando ali. Glória a Deus. Amém. Se o pastor chegar lá hoje e falar assim, ó, precisa de alguém para pregar, opa, sou eu quero pregar. Glória a Deus. Quanta fé que vocês me encheram aqui. Obrigado por essa manhã aí, tá? Pelo tempo de vocês de estar aqui. Glória a Deus. O Everton acompanhou muito da evolução. Nossa, glória a Deus por isso e por ter dado a oportunidade também, né? Honrar a sua vida. Por ter nos dado a oportunidade, apresentado. Eu e o Vinícius dois cru lá no meio dos reavivados e o Everton com paciência com a gente. Então, glória a Deus pela sua vida, pela vida da Atice, né? Aprendemos muito com vocês. Amém. É o pastor Emerson aí também, para a gente finalizar. Bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Eu tô meio sumido, mas eu sempre acompanho o que está acontecendo pelo Zap. E aí, quando eu vi, eu falei, Priscila, falei com a minha esposa, falei, domingo é o Vinícius e a Thay, domingo eu vou participar. Aí, confesso o meu pecado, eu botei o telefone para despertar, e despertou. Aí eu pisquei o olho, quando eu pisquei o olho, falei, caramba, perdi, acordei assustado. Falei, não, vou entrar, ainda deu tempo de eu ouvir um pouco, né, do testemunho da tarde, ouvir tudo que o Vinícius falou. E eu gostaria de entrar para verdadeiramente honrar a Deus pela vida de vocês e agradecer a vocês, né, como vocês falaram, fomos amigos que Deus nos apresentou aqui no Five. Nós tivemos a oportunidade de estarmos aí em São João del Rei, eu e minha esposa. Graças a Deus fomos muito bem recebidos, fomos com uma missão, né, de estar fazendo esse evento das mulheres aí. Graças a Deus, Deus nos abençoou, mas fora isso, a forma que, eu já falei isso com vocês, mas gostaria de honrar vocês publicamente, a forma que vocês trataram a gente, a forma que vocês receberam a gente na casa de vocês. Até então era um casal que a gente só tinha se visto pela internet, só tinha se falado pelo Zap. E vocês abriram a casa de vocês com um carinho imenso, com um amor imenso. Os filhos de vocês, meu Deus do céu, que coisa linda a forma que vocês trataram a gente. E nós ficamos impactados com isso. E já quero cobrar vocês publicamente. Nós estamos aguardando a visita de volta. Não, tem que cobrar publicamente. Nós estamos aguardando vocês aqui para a gente poder não só retribuir o carinho que vocês tiveram com a gente aí, mas para a gente também a mostrar vocês aqui, né, pra gente fazer a obra aqui. Deus tirou a gente daqui, chegou aí uma alma, se rendeu ao Senhor. Quem sabe tem uma alma aqui esperando a visita de vocês para ela entregar a vida dela pro Senhor também. Porque Deus faz coisas que a gente menos imagina. A Bíblia vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E quando o Vinícius
Ele estava falando um pouquinho, né, sobre o testemunho dele. Eu acredito que não só eu, mas muitos dos que estão aqui talvez se viram nesse testemunho. Também muita coisa que você passou, Vinícius, eu também passei, e até eu costumo dizer isso, eu não falo isso com orgulho, mas quando eu falo para que a glória de Deus se manifeste, e talvez aqui nesse momento aqui que nós estamos aqui no Five, tem alguém que está passando até por alguma dificuldade igual, ou muitas das vezes conhece alguém que está passando por esse tipo de dificuldade e já pensou em desistir dessa vida. Às vezes você tem um parente seu, tem um amigo seu, e que você fala assim, esse aí já não tem mais jeito, desse aí eu vou abrir mão. E uma frase que é muito usada, esse aí não quer nada com Jesus. Mas só que outrora, talvez, nós lá atrás, também alguém falou isso da nossa vida. Esse aí não quer nada com Jesus, esse aí não tem jeito. Há 15 anos atrás, quem olhasse para a minha vida, talvez falasse a mesma coisa. Esse aí não quer nada com Jesus, esse aí não tem mais jeito, esse aí não quer nada com Deus. Esse casamento aí tá fadado ao fracasso. A qualquer hora esse casamento acaba, isso aí não vai dar em nada. E hoje nós estamos aqui reunidos para testemunhar aquilo que Deus é capaz de fazer. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu sempre falo com a minha esposa, ela tá lá em cima, tá um pouco cansada, que ontem recebemos visita aqui em casa. Ela fez uma feijoada carioca aqui, onde a casa estava cheia. E foi algo tremendo, maravilhoso. No final de tudo, foi um casal de primos, aí veio meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, o centro é Cristo, né? Por mais que a família se reúne, por mais que estamos aqui brincando no momento de descontração, mas um momento tudo leva para Cristo. É a oração que você faz antes do almoço, é a oração que você faz na hora que as pessoas vão embora, é a conversa saudável, onde no final eu orei e agradeci a Deus por isso. É a conversa saudável, como o Vinícius falou, outrora, um momento desse, a família reunida, uma feijoada, era muita bebida que ia ter. Ontem não. Entendeu? Ontem o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado, porque o ambiente favorável a milagres de Deus, as conversas, os assuntos, tudo direcionado para Deus. Às vezes é um grupo aqui, um grupo ali, outro grupo lá conversando, mas o centro de todos os grupos, o centro de todas as reuniões dentro de uma só reunião é Cristo. Então, às vezes você conhece alguém, não desiste não, meu. Continua orando, às vezes nem que a pessoa não quer, é que a pessoa realmente às vezes não tem força mesmo. Às vezes a pessoa não tem força, ela até quer, mas a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas mansões celestiais. É uma batalha espiritual, meu irmão. Tu acha que um homem que tem um chamado de Deus, uma mulher que tem um chamado de Deus sobre a vida dele, vai ser fácil ele entrar pela porta de uma igreja, levantar a mão, confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Será que vai ser fácil ele abrir mão dos prazeres da carne, abrir mão dos vícios desse mundo para servir a Deus? Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não, e eu digo para cada um de vocês, se nós hoje estamos aqui e o nome do Senhor está sendo glorificado através da nossa vida, foi porque um dia teve um joelho dobrado orando por cada um de nós, foi porque um dia na madrugada alguém foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, se levantou e decidiu fazer aquela oração, decidiu pagar aquele preço, decidiu viver aquele propósito. Quantas vezes, meu irmão, quantas madrugada que você acordou e Deus te impulsionou a dobrar o seu joelho e orar por alguém. E você fez isso. Sabe por quê? Porque um dia lá atrás, alguém perdeu o sono para orar por você, para orar por mim. Quantas e quantas madrugadas, meu pai, minha mãe, minha esposa não estava de joelho dobrado enquanto eu estava dormindo, enquanto eu estava na rua.
Quantas e quantas madrugadas tinha um amigo de joelho dobrado que o Espírito Santo foi lá e acordou ele e falou: ora agora pela vida do Emerson. E Deus estava dando livramento, seja numa boca de fumo, seja num baile, seja num pagode, seja onde fosse. E hoje, constantemente, Deus me acorda pela madrugada, às vezes através de um sonho, através de um despertamento, dobro o joelho e ora pela vida de fulano. E eu levanto, me jogo no chão e oro pelaquela vida. Por quê? Porque eu sei que um dia alguém fez isso por mim. Eu sei que se hoje eu estou aqui foi porque um dia alguém não desistiu de mim. E nós, como hoje, filho amado de Deus, hoje nós apenas obedecemos à voz de Cristo. Então não desista de ninguém não. Se hoje nós ouvimos esse testemunho lindo do Vinícius e da Tayane, foi porque um dia teve um joelho dobrado orando pela vida deles. E quem sabe, amanhã ou depois você vai ouvir um testemunho desse e saber que você sustentou esse casal em oração. Saber que você foi o instrumento de Deus para que esse casal lá na frente viesse testemunhar aquilo que Deus é poderoso e capaz de fazer sobre a vida de uma família. Tá bom? Eu gostaria de finalizar minha fala mais uma vez agradecendo ao Five, porque foi através do Five que eu conheci esse casal abençoado. Através do Five. Tem gente que mora aqui perto de mim. O Lorival mesmo mora bem mais perto de mim. O Douglas é do Rio também, mora mais perto de mim. Mas as primeiras pessoas que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente foi lá em Minas, lá em São João del Rei. Como é que Deus faz? Deus não. Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósito. E o nosso propósito se cruzou. E eu quero agradecer a todos que a mão poderosa do Senhor repouse sobre cada lar, que a mão poderosa do Senhor repouse sobre cada família e que a mão do Senhor, em nome de Jesus, te acompanhe aonde você for. E como diz no Salmo 91, versículo 11, que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. A Bíblia fala todos, não é em alguns, é em todos os seus caminhos terá anjos do Senhor te guardando. Amém? Que Deus abençoe, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de Cristo. Amém. Obrigado, pastor. E fica aí, né, a sua iniciativa de ir conhecer o Lorival pessoalmente, o Douglas, né, já que está perto, beleza? Igor e Rafaela, nós temos poucos minutos, tá? Depois eu passo a palavra para a Tayane e para o Vinícius para a gente encerrar, tá bom? Vai lá, Igor. Bom dia, meus irmãos. Eu queria só passar rapidinho aqui para honrar esse casal, né? Esses grandes amigos. Aniversariante do dia, viu, gente? Mas amém, obrigado. Mas é que eu gostaria só de passar mesmo para honrar o Vinícius, a Thay aí, né? Grandes amigos aqui do Five também, né? Por trazer, né? Através desse movimento, a gente conhecer esse casal, essa família abençoada, né? Tem todos vocês aqui, mas eles a gente tem bem próximo, né? Então a gente como o Everton trouxe aí sobre a questão de pessoas precisam de pessoas, né? E eles são um casal que tem feito parte aí do nosso propósito, da nossa caminhada, né? Eu mesmo, em especial, lá tenho um atleta lá em São João del Rei, então, de vez em quando eu tenho passado por lá, vou lá, tomo um café, né? Um cafezinho lá sensacional. Agora esse final de semana eles estão aqui em casa. Então, como é bom ver, né, através do testemunho da vida deles, né, como eles estão crescendo em Cristo, como Deus tem feito, né, através da vida deles. E a história do Vinícius parece muito com a minha, né? Então, como que a gente, e eu enxergo e vejo tudo que ele passou para ele estar chegando onde ele está chegando, está numa caminhada muito bonita, de propósitos, desafios, mas ver que Deus tem feito na vida dele, da Tayane aí, é maravilhoso. Então, eu gostaria de honrar e parabenizar essa caminhada por vocês permanecerem, né? Porque através da vida de vocês, vocês têm impactado vidas. Então, que Deus possa continuar fortalecendo o propósito, a caminhada de vocês. Vinícius, não desista da sua caminhada, irmão. Deus tem algo grande para você, para a Tayane. Então, parabéns, vocês são um exemplo para nós, tá? Não permaneça, porque através da vida de vocês, vidas serão transformadas mais e mais, como foi dito aqui. Então, parabéns pela caminhada, não desista, que Deus possa continuar fortalecendo. Obrigado a todo mundo aí,
Deus abençoe. Amém. Amém. Louvado seja Deus, meu querido. Eu também só quero, né, prestigiar nossos amigos. Na Bíblia fala, né, que há amigos mais chegados que irmãos. E às vezes a gente tem muito mais facilidade com amigos que são verdadeiros, que você pode contar, do que família do próprio sangue. E a Thay e Vinícius, né? A gente fala que eu sempre falei, e é algo que eu tenho muita convicção, que a gente ama, que o amor é convivência, amor é vínculo. Se você não tiver vínculo, você não consegue amar. Eu eu consigo amar muito mais pessoas, né, que são amigos do que a própria família, porque às vezes desvincula. Então, a Thay e o Vinícius são amigos maravilhosos, pessoas especiais. Inclusive, eles estão aqui, né, porque foram no nosso aniversário esse mês, estão prestigiando a gente. E é essas pessoas que eu quero ter por perto, né, pessoas que têm vivência, que têm o que acrescentar. Eu sempre falo que eu procuro estar perto de pessoas que têm a acrescentar na minha vida. Não, né? Não pessoas que eu não consigo tirar algo bom. E eles, sempre que a gente está perto, a gente consegue tirar algo bom deles, né? E quando a gente vai também lá, né? Agora a gente tem uma casa lá em São João del Rei para visitar, tá? Então isso é muito bom. Nós sempre fomos bem recebidos. Eu peço até desculpa porque a gente não consegue fazer com eles o que eles fazem para a gente. É difícil chegar no patamar, né, dessa recepção. Mas tudo é com muito carinho. Nós amamos a sua casa, a sua família, e vocês podem contar com a gente aqui de BH, tá? Beijo. Amém, amém, glória a Deus. Aqueles que ainda não vieram, pode ir, mas assim, não cria tanta expectativa assim não, hein? Esse povo sobe o nível demais. Não cria expectativa, não. Só sai de lá convicto que você vai ter que malhar e ficar na academia para perder mais uns 5 quilos. Louvado Uma seja abrindo Deus, amo pousada aí, vocês. né? O que vocês acham? Né? Deixa o convite aí, ó. Vamos ver se está aberto. As portas Vinícius, estão conta aqui abertas. sobre o fagote. Tem uma dupla palheta, né? Eu já tinha visto em orquestra e tem que regular sempre essa dupla palheta, né? Pelo que eu vi aqui, né? É igual a nossa vida. Possamos aí, né, sempre ajustar as palhetas, né? Nosso caráter, as coisas que precisam, tá bom? Vocês querem deixar suas últimas palavras? Depois eu vou pedir uma oração, por gentileza, e a gente finaliza, tá bom? Você faz a oração. Gratidão pela vida de cada um que está aqui, que entrou, né, para estar nos prestigiando e receber uma palavra que o Senhor direcionou. Então, gratidão. E por aqueles que ainda vão ouvir. E honrar a sua vida, Rodrigo, porque todos os domingos você tira um tempo que você poderia estar com a sua família, você poderia estar em qualquer lugar para trazer testemunhos, para trazer experiência, para trazer mentoria do alto. Então, gratidão, que o Senhor possa estar cuidando, direcionando e guardando a sua vida, a sua casa, a sua família, enquanto você está cuidando da gente, porque isso é um cuidado. É muito fácil pessoas emocionadas começar um mês, mas o permanecer, a gente sabe que a caminhada não é fácil. Então, gratidão também pela sua vida aí, por nos impulsionar. Talvez eu não estaria aqui dando esse testemunho, né? Se não tivesse uma pessoa para impulsionar. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E gratidão por todos que tiraram um tempo por estar aqui. E assim, eu amo cada um de vocês, sabe? Eu olho com um olhar de amor e o quanto eu aprendo com cada um de vocês, né? Quem é do início sabe que a caminhada, quando eu iniciei, eu estava na papinha, eu estava no líquido, né? E agora a gente está indo para o sólido. Então, assim, glória a Deus, né? Eu espero receber todos em São João, as portas estão abertas, né, para receber a nossa família Five, né, esse movimento que eu creio que ele está de pé porque é da vontade do Senhor, né? O Five é um instrumento, mas que mudou a minha vida, né? Porque o Senhor está no centro. E que esse seja sempre o direcionamento. A gente nunca perder a essência. Que o Five, o Senhor é que está no centro. Então, gratidão pela vida de cada uma que chegou aqui através do Senhor, né? Cada um amigo. Amém. Eu faço das palavras da Tayana as minhas, né? Amo vocês de coração, aprendi muito, aprendo, sempre eu vou aprender com vocês.
e espero estar sempre podendo ajudar. Me disponho a cada um de vós, né? Então, fazer uma oração aqui em agradecimento. Pai amado, Pai querido, Altíssimo Deus, Senhor, nos encontramos aqui, Pai. Hoje foi contar nossas histórias, Senhor, que o Senhor nos proporcionou para estar aqui contando, Pai. Porque sem Ti, Pai, a nossa história não seria digna de ser contada. Mas pelo amor que o Senhor derramou sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, Pai, hoje podemos dizer como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, como o Senhor tem tirado a angústia, tem tirado os desejos malignos dos nossos corações, Pai. Como o Senhor é bom, Senhor. Então eu já venho aqui, Pai, te honrar, te glorificar, te exaltar e pedir, Senhor, continue nos abençoando, mas principalmente, meu Pai, como o Senhor mudou a nossa história. Que muitas histórias, Senhor, sejam mudadas pelo Teu santo nome. Que esse live que aconteceu, Pai, possa tocar inúmeras famílias, Senhor. Que essas famílias sejam certificadas em Teu santo nome. Que a Sua presença seja palpável, Senhor, em cada família aqui, Senhor. Que o Seu amor, Senhor, esteja sobre nós, sobre cada um, Pai. Então, pelo poder que o Senhor tem me dado até o presente momento, eu entrego aqui, Senhor, todos esses corações numa bandeja de prata, Senhor. Te entrego, Senhor, e peço, Pai, quebre-os. Quebre todos esses corações de pedra, esses corações angustiados, caluniados, com medo, Senhor. Esses corações com defeitos, Senhor. Eu te entrego numa bandeja de autoridade, Senhor, sobre cada um, Pai. Que seja limpo, que seja abençoado, que seja editado, Senhor, para que uma nova história possa acontecer de hoje em diante, Pai. Que o Seu amor, Senhor, seja preenchido em nossos corações. Esse vazio que muitas das vezes me colocou em lugares que eu achava que era certo e hoje eu sei que não. Então, muitas pessoas que passam por isso, Senhor, que seja preenchida pelo sangue do Cordeiro. Que a Tua presença, Senhor, seja palpável em todas as nossas vidas, em todos aqui presentes, Pai. Que os nossos olhares, Senhor, sejam olhares de edificações, Pai. Que se precisar, Senhor, a gente fale alguma coisa para pregar o Evangelho. Mas que as nossas atitudes, Senhor, seja sempre de edificar, de louvar e de agradecer o quão bom o Senhor é conosco. Então já honra a vida de todos aqui, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Não só hoje, mas para toda a eternidade sempre. Amém. Louvado seja Deus na vida de cada um, irmãos.